Alvoreço em meu quinto estudo. Preto é cor, negro é etnia. A raça é um conceito de classificação que obedece a alguns parâmetros para categorizar diferentes populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com suas características estruturais e de aparência. A partir do estudo do projeto Genoma Humano, de 1990 até 2003, o conceito de raça tornou-se obsoleto para humanos, vez que os humanos não apresentam genes raciais consideráveis a tal ponto. Ainda assim, existe uma lei a posteriori, a Lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Luiz Silva, mesmo com título politicamente incorreto. A referida lei vigora até dias atuais. E assim define em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso 4º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade e de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Para efeito deste estatuto, considera-se população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. No entanto, nos idos de 2022, o excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro promulga a Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Novamente o conceito de raça participa do texto de um documento jurídico, agora internacional, datado de 2013 na Guatemala e somente recebido por nosso ordenamento jurídico em 2022. Assim, dispõe Decreto 10.932 de 2022, capítulo 1, artigo 1º. Para os efeitos desta convenção, item 1. Discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados-partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. Um último ponto a ser observado: preto é cor. As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. As cores que obtemos de um prisma são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O preto é a cor mais escura, sendo o resultado da mistura de todas as cores, através da teoria de cores, ou o resultado da falta parcial ou completa da luz. Logo, tecnicamente, é inviável aplicar a cor ao conceito de etnia. E isso vale para todos os grupos étnicos, amarelo asiático, branco caucasiano, etc. Com o desuso da palavra raça, claramente por sua acepção não carregar fundamentação científica e explicação consistente, costumou-se empregar o termo etnia no lugar. Entretanto, antes dessa confusão de palavras e letras, em 1990, dentro de uma mesma raça, podia haver mais de uma etnia. É complicado, não é? Organizando este caos, vamos definir o seguinte. 1. Não usamos o termo raça para humanos. 2. Utilizaremos o termo etnia para a separação dos grupos. 3. Preto é cor. Agora, podemos entrar na discussão primária deste discurso, quer seja a relação atual que está sendo discutida nas mídias para conciliar o inconciliável, justificar o injustificável. Todas as vezes que alguém fala da cor preta, é logo corrigido por outrem que defende existir uma carga negativa na utilização da palavra preto no cotidiano. Exemplifico.
buraco negro, caixa preta, Black Friday, humor negro, lista negra, a coisa está preta. Eu me pergunto, qual a lógica disso? Ficaria melhor se fosse buraco rosa, caixa laranja, Blue Friday, humor verde, lista branca e a coisa está cinza? Em que isso acrescenta? Partindo do pressuposto que cor não é raça e não é etnia, cor é cor. Existe uma tentativa de reconstrução, de revalidação do idioma. Nada contra. Afinal, isso acontece naturalmente desde o início da comunicação verbal entre os humanos. Tem-se a derivação regressiva, por exemplo, onde há um processo de formação de palavras que decorre da redução. Houve um tempo, acredite, que o termo correto era cinematógrafo. Passou a ser cinema. Reduziu para cine. Daqui a pouco nós iremos ao si. Há também outro processo de formação de palavras por composição, onde aumentam significativamente seu tamanho. Mas são processos naturais, lentos e ainda que não demandam aceitação. É certo que não apresentam a rejeição observada hoje. O Brasil possui extensões continentais. Por vezes é difícil entender a conversa de outra região do país, ainda que no idioma português. Nossa língua possui uma característica particularmente difícil, que é a conjugação do verbo, e formas temporais. Obstáculos que encontramos com idiomas de origem latina. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que demanda mais tempo para ter excelência no idioma. E, de uma hora para outra, sem base científica, sem motivação e desejo do povo que fala o idioma, um grupo de intelectuais tenta, por meio de mídia, impor termos e variações do idioma que são desnecessárias. Tenta suprimir expressões já consolidadas. Está fadado ao insucesso. Embora haja um pequeno grupo insurrecto que se importa, a grande maioria sequer recebe educação de base. Então ficaria restrito a este grupo. Geralmente levanta-se a bandeira do racismo para a discussão deste tema. E é uma coisa verdadeiramente triste, porque eu acredito que existe o racismo, e este desserviço prestado mancha o real trabalho que deve ser executado para mitigar o problema. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não fala em caucasiano, em africano, asiático ou judeu. Em João 3,16, ele afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não houve delimitação de rico ou pobre. Em 1 João 2,2 nos é afirmado: e Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, esse argumento que esses termos levam ao racismo é fraco e não se sustenta. O perigo é a facilidade com que isso chega a pessoas simples, que não possuem capacidade para se defender e rejeitar tais incongruências lógicas. Em honra ao grande arquiteto do universo.